Ao retornar de Gergesa, uma terra onde o sobrenatural havia se manifestado de forma dramática com a libertação dos endemoniados gadarenos, Jesus encontrou na margem ocidental do lago uma acolhida completamente diferente. A multidão que o esperava ansiosamente não trazia medo ou relutância, mas uma atmosfera de expectativa e alegria. Eram pessoas simples, muitas delas marginalizadas, outras apenas curiosas, mas todas unidas pela esperança que a presença de Jesus despertava. Eles o saudaram com aclamações e sorrisos, um bálsamo após a incompreensão de Gergesa. Era como se a brisa do lago sussurrasse histórias de cura e renovação. E a fé dessas pessoas, ainda que incipiente, já começava a moldar o ambiente. Jesus, com sua calma característica e seu olhar compassivo, permaneceu por algum tempo ali, perto das águas cintilantes, dedicando-se a uma de suas missões mais essenciais, ensinando com parábolas que desvendavam os mistérios do reino e curando os enfermos que se achegavam a ele, com toques e palavras que restauravam não apenas corpos, mas também almas. Cada ensinamento era um convite à reflexão e cada cura uma prova irrefutável do poder divino em ação. Depois de um período de ministério à beira do lago, Jesus dirigiu-se a um lugar que, para muitos, seria inesperado: a casa de Levi, Mateus. Mateus, um publicano, ou seja, um coletor de impostos para o Império Romano, era uma figura detestada pela sociedade judaica. Visto como traidor e pecador, sua profissão o tornava impuro e socialmente excluído pelos círculos religiosos mais ortodoxos. No entanto, Jesus aceitou o convite para um banquete em sua casa, um gesto que subvertia as normas sociais e religiosas da época. Esse ato de inclusão de Jesus não era apenas um convite à refeição, mas um convite à graça, um abraço àqueles e o que o mundo rejeitava. Ali, naquele ambiente de comunhão e surpresa para os observadores, Jesus encontraria não apenas Mateus e seus colegas publicanos, mas também Jairo. Jairo, um príncipe da sinagoga, representava a elite religiosa e social de Cafarnaum, homem de influência e respeito na comunidade judaica. Sua presença na casa de um publicano buscando Jesus já era um testemunho da profundidade de seu desespero. O orgulho e a posição social que tantas vezes impedem a aproximação dos poderosos ao humilde mestre foram aniquilados pela angústia avassaladora de um pai. Jairo não hesitou. Ele foi ter com Jesus em grande aflição, com o coração partido e a alma em pedaços. Atirou-se-lhe aos pés, um gesto de súplica, humilde e completa rendição que era impensável para alguém de sua posição. Exclamou com a voz embargada pela dor, mas com a certeza de que ali estava sua última esperança: "Minha filha está moribunda. Rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que sare e viva." A urgência em suas palavras revelava a iminência da tragédia e a fé desesperada que brotava em seu coração. Jesus, com sua infinita compaixão, não hesitou um segundo. Partiu imediatamente com o príncipe. Os discípulos, mesmo tendo testemunhado tantas de suas obras de misericórdia e seu amor pelos necessitados, surpreenderam-se com a prontidão e a condescendência de Jesus para com a súplica desse altivo Rabi. A cena era uma lição viva sobre a universalidade do amor de Deus, que não faz acepção de pessoas, nem se limita às convenções sociais. Acompanharam o mestre e o povo o seguiu, uma multidão ansiosa e expectante, cujas murmurações e passos criavam um burburinho constante. Não era longe a casa do príncipe, mas Jesus e seus companheiros avançaram lentamente, pois a turba comprimia de todos os lados. Cada passo era um esforço, cada metro uma prova para o coração aflito de Jairo. O ansioso pai impacientava-se com a demora, sua mente e seu corpo reagindo à urgência da situação. Ele imaginava sua filha,
os últimos suspiros, a escuridão que se aproximava. No entanto, Jesus, em sua infinita paciência e compaixão, não se apressava por causa da pressa humana. Ele, o Senhor da vida, compreendia a dor de Jairo, mas seu coração também se compadecia do povo que o cercava. Detinha-se aqui e ali com um olhar de amor e um toque de poder para aliviar algum sofrimento, para confortar um coração turbado, transformando cada pausa em uma oportunidade de salvação e esperança. A jornada para a casa de Jairo não era apenas um caminho físico para um milagre, era uma jornada de fé para todos os envolvidos, um testemunho vivo da prioridade de Jesus em relação à dor humana, mesmo que isso significasse uma demora para a mente humana. Enquanto ainda em caminho, o pior cenário se materializou. Um mensageiro, lutando para abrir passagem por entre a densa multidão, chegou com a notícia que todo pai teme e que selaria o destino daquele momento. Sua filha está morta, não incomode mais o mestre. As palavras ecoaram no ar como um golpe fatal, esmagando a frágil esperança de Jairo. A dor, que antes era uma angústia pela doença, agora se transformava em desespero absoluto diante da morte. A fé, que havia florescido na presença de Jesus, parecia murchar instantaneamente sob o peso da realidade. Mas as palavras do mensageiro, por mais baixas que fossem, foram ouvidas por Jesus. E a resposta de Jesus foi imediata, como um raio de luz rompendo a escuridão da desesperança. Não temas, disse ele, com uma calma serena e uma autoridade que parecia transcender o tempo e o espaço, penetrando o tumulto da multidão e a dor paralisante de Jairo. Crê somente e ela será salva. Essa frase simples, mas imensamente poderosa, era um convite audacioso à fé em meio à impossibilidade. Era um chamado para que Jairo olhasse além da realidade fria da morte, além do que seus olhos viam e seus ouvidos ouviam, e confiasse no poder do Filho de Deus. Em um instante, a vida de Jairo se resumiu a uma escolha crucial: ceder ao luto avassalador que se instalava ou agarrar-se à promessa de Jesus, aquela voz que sussurrava esperança onde só havia desespero. Jairo, com um ato de vontade e um vislumbre de fé renovada, se achegou mais ao Salvador, buscando consolo e força na sua proximidade inabalável. Juntos apressaram-se para a casa onde o cenário era de luto absoluto e desolação. Lá, o ambiente já estava imerso em profunda tristeza, mas também em um certo ritualismo. Os pranteadores profissionais e os tocadores de flauta já haviam chegado, preenchendo os ares com seus clamores rituais e o som melancólico das flautas, típicos dos funerais judaicos da época. Era um espetáculo de luto, um ruído caótico, de desespero, que contrastava dramaticamente com a esperança silenciosa que Jesus carregava consigo. A presença da multidão aglomerada na casa e o tumulto do luto feriram o espírito de Jesus. Não era uma dor por ele mesmo, mas uma sensibilidade profunda à dor humana e à encenação da tristeza que muitas vezes obscurece a fé. Ele procurou fazê-lo silenciar, dizendo com uma voz calma e firme: "Por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme." As palavras de Jesus soaram como um absurdo para eles, quase uma zombaria. Tinham visto a menina nos braços da morte, o corpo frio, a respiração cessada, o silêncio final. Riram-se desdenhosamente dele, um riso misto de incredulidade, desprezo e talvez até um pouco de choque. Não conseguiam conceber que a morte pudesse ser algo tão transitório quanto o sono, que houvesse um poder capaz de reverter o que parecia irrevogável. Sua visão era limitada pela realidade material e pelas leis da natureza. E o poder de Jesus estava muito além de sua compreensão racional, pedindo a todos que deixassem a casa.
pois milagres não são espetáculos para curiosos ou céticos, mas manifestações do divino para os que creem ou para aqueles que precisam que sua fé seja despertada. Jesus levou consigo apenas o pai e a mãe da menina, os únicos que ainda mantinham um fio de esperança, por mais tênue que fosse. E para testemunhar esse momento sagrado, ele escolheu os 3 discípulos mais próximos de seu coração: Pedro, Tiago e João. Esse círculo íntimo, privilegiado para testemunhar os momentos mais íntimos e poderosos do ministério de Jesus, entrou na câmara mortuária. O ambiente, antes tomado pelos lamentos e pela agitação, agora estava imerso em um silêncio carregado de tensão, apenas o som da respiração dos presentes ecoando no quarto. A expectativa, quase palpável, preenchia cada canto. Jesus aproximou-se do leito, sua figura irradiando uma serenidade e uma autoridade que pareciam desafiar a própria morte. O contraste entre sua calma e a dor dilacerante nos rostos dos pais era gritante. Ele tomou a mão fria e sem vida da menina na sua, uma mão que simbolizava a fragilidade da existência, e proferiu brandamente, na linguagem familiar de sua casa, possivelmente aramaico, as palavras que ecoariam por toda a eternidade: Talita cumi, menina, a ti te digo, levanta-te. E o milagre aconteceu. Em um instante que desafia a compreensão humana, um tremor perpassou instantaneamente pelo corpo inanimado. O que era imóvel ganhou vida. As pulsações da vida voltaram, fracas no início, depois mais fortes e ritmadas, como um relógio que recomeça a tiquetaquear. Os lábios descerraram-se num sorriso suave, um sorriso de quem desperta de um sonho bom e pacífico. Os olhos se abriram, como se a menina estivesse acordando de um sono profundo e reparador. E ela olhou admirada para o grupo que a rodeava, ainda sem compreender totalmente a magnitude do que havia acontecido. Ela se ergueu do leito, frágil, mas viva, e os pais, num impulso de amor incontrolável e alegria indescritível, estreitaram-na em seus braços chorando. Mas agora eram lágrimas de pura felicidade, gratidão e assombro. A morte fora desafiada e derrotada. E a fé de Jairo, mesmo que abalada pela notícia, fora recompensada de uma forma que superava qualquer expectativa, revelando o poder absoluto de Jesus sobre a vida e a morte. Enquanto Jesus e Jairo se apressavam para a casa do príncipe, em meio à agitação da multidão que os seguia, outro drama, silencioso e pessoal, se desenrolava. Ali, misturada entre a massa de pessoas, estava uma pobre mulher que, por 12 longos anos, sofrera de um fluxo de sangue, uma hemorragia persistente que lhe tornava a existência um fardo pesado e doloroso. Além do sofrimento físico constante, essa condição a tornava, segundo a lei judaica, ritualmente impura. Levítico 15, 25, 27. Isso significava que ela não podia tocar em outras pessoas, frequentar o templo ou participar plenamente da vida, em comunidade. Sua vida era um ciclo interminável de dor, isolamento, vergonha e exclusão. Ela havia consumido todos os seus recursos com médicos e remédios, buscando cura em todas as direções possíveis, em todos os charlatães e curandeiros da época. Cada tentativa, no entanto, resultava em mais dor, mais gastos e, afinal, na declaração cruel de que era incurável. O desespero havia se tornado seu companheiro constante e a esperança, um luxo que ela não podia mais se permitir. Reviveu-lhe, porém, a esperança ao ouvir falar das curas operadas por Cristo. O boca a boca sobre os milagres de Jesus, suas palavras de poder, seus toques que restauravam a saúde, sua reputação de compaixão, chegou aos seus ouvidos como uma brisa suave num dia de calor escaldante. Aqueles relatos acenderam uma chama de fé em seu coração.
Ela teve a certeza, uma convicção profunda e inabalável, de que se tão somente pudesse ir ter com ele, havia de recobrar a saúde. Não era uma esperança vã ou uma superstição simplória, mas uma fé que se acendia em meio à escuridão de sua condição, uma crença profunda no poder de Jesus. Fraca e sofrendo, ela se esforçou para chegar à beira-mar, onde ele estava, ensinando, e tentou romper a multidão para alcançá-lo, mas em vão. A massa de pessoas era densa, impenetrável para alguém tão debilitado e evitado. Novamente, o seguiu da casa de Levi Mateus, persistindo em sua busca com uma determinação que a dor não podia apagar, mas foi-lhe outra vez impossível chegar até ele de forma direta. O cansaço físico e emocional, agravado por 12 anos de sofrimento, começou a esgotá-la e ela sentiu a desesperança se insinuar novamente. Mas a providência divina agiu. Deus, em sua soberania, orquestrou os eventos. Enquanto Jesus e Jairo se moviam lentamente pela multidão, abrindo caminho por entre o povo, ele, por um desígnio divino, chegou perto de onde ela se achava. Para a mulher, aquilo era mais do que uma coincidência. Era a áurea oportunidade, o momento de intervenção divina que ela tanto esperava. Ali estava ela, em presença do grande médico, a quem todos os outros médicos haviam falhado e que representava sua última e única esperança. Em meio à confusão e ao burburinho da multidão, ela não conseguia falar com ele, nem vê-lo, senão de relance. A timidez, a vergonha de sua condição e a dificuldade física de se aproximar e chamar sua atenção a impediam. Temendo perder seu único ensejo de cura, ela forcejou por adiantar-se, sua mente focada em um único objetivo. Dizia de si para si, como um mantra de fé que ressoava em sua alma: se eu tão somente tocar o seu vestido, ficarei sã. Mateus 9:21. Essa não era uma superstição vã sobre a roupa de Jesus, mas a expressão de uma fé desesperada e profunda no poder divino que emanava dele. Ela não precisava de uma longa conversa, de um ritual elaborado. Ela sabia, com a certeza de quem está à beira do abismo, que bastava um toque, um contato mínimo com a fonte do poder. Quando ele ia passando, num movimento impulsionado pela fé e pela força da esperança, ela avançou e conseguiu tocar-lhe, de leve, na orla do vestido, naquele pequeno fio que adornava a túnica. No mesmo instante, todavia, sentiu que estava sã. A hemorragia que a afligia por 12 longos anos cessou imediatamente. Uma onda de calor, de vida, de vigor perpassou seu corpo e ela percebeu, com uma clareza impressionante, que a doença e a fraqueza deram lugar ao vigor da perfeita saúde. Em um momento, a dor e a impureza desapareceram. Naquele único toque, concentrara-se toda a fé de sua vida e o milagre se manifestou. Era um testemunho silencioso do poder da fé, que mesmo na sombra e na discrição, alcança a luz e a cura divina. Cheia de uma gratidão avassaladora e talvez um pouco envergonhada por sua ousadia secreta em tocar Jesus, a mulher buscou retirar-se, discretamente dentre o povo, misturando-se novamente na multidão. Ela pensava que havia obtido sua cura sem ser notada, um milagre silencioso em meio à agitação. Mas Jesus, em sua onisciência e sensibilidade divina, percebeu. Ele não só sentiu o toque, mas sentiu a virtude, poder divino, sair dele. Ele se deteve de repente, e o povo, como que por um comando invisível, ou talvez pela energia que irradiava dele, parou com ele. Voltou-se e, numa voz distintamente ouvida acima do burburinho e da comoção da multidão, indagou: quem é que me tocou? Lucas 8:45. A pergunta surpreendeu a todos. A multidão,
comprimindo Jesus de todos os lados, empurrando-o, roçando nele constantemente em meio à agitação e à curiosidade, achou a interrogação estranha e até sem sentido. Pedro, sempre pronto a falar e a expressar o pensamento coletivo e lógico da mente humana, disse: Mestre, a multidão te aperta e te oprime e dizes: quem é que me tocou? Era uma observação perfeitamente racional do ponto de vista humano. Como Jesus poderia distinguir um toque específico em meio a tantos contatos físicos e à pressão incessante das pessoas? Mas Jesus respondeu com uma verdade mais profunda, que transcende a lógica humana. Alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. A virtude a que Jesus se referia não era apenas energia física, mas um poder divino inerente a ele, uma força curadora que ele sentiu sair de si para atender a um ato de fé. O Salvador, com sua percepção divina, podia distinguir o toque da fé, o toque intencional de um coração que busca com convicção e desespero, do casual contato da turba descuidosa, que se esbarrava nele sem propósito de fé. A diferença não estava no ato físico do toque, mas na intenção, na fé ativa e no reconhecimento do poder de Jesus por trás dele. Essa confiança, essa fé silenciosa e poderosa que a mulher demonstrara, não devia passar sem comentário. Jesus não queria que a mulher pensasse que sua cura fora acidental, uma sorte ou uma magia supersticiosa. Ele queria validar sua fé, dirigi-la de uma forma que a fortalecesse e a fizesse entender a fonte de sua cura, não apenas para ela, mas para todos os que testemunhavam e para gerações futuras que leriam e ouviriam essa história. Queria dirigir à humilde mulher palavras de conforto e afirmação, que lhe serviriam de fonte de alegria duradoura. Palavras que seriam uma bênção e uma lição aos seus seguidores até ao fim dos séculos, demonstrando que a fé sincera é sempre notada e recompensada por Deus. Era uma lição profunda sobre a natureza da fé e do poder divino e sobre a importância de reconhecer a fonte de nossas bênçãos. Olhando para a mulher com um olhar que transmitia amor e conhecimento, Jesus insistiu em saber quem o tocara. Aquele olhar perscrutador, mas amoroso, fez com que ela percebesse que era inútil querer ocultar-se. O milagre não era apenas dela, mas uma lição para todos os presentes e para toda a humanidade. Ela se adiantou tremendo, não de medo da punição, mas de uma mistura de admiração, gratidão transbordante e talvez um resquício de vergonha por sua condição anterior. Lançou-se-lhe aos pés, um gesto de profunda reverência, humildade e adoração. Com lágrimas de gratidão que lavavam anos de sofrimento, contou a história de seus 12 anos de padecimentos inenarráveis e como, naquele momento singular e decisivo, encontrara alívio imediato e completo, uma cura que a medicina humana havia declarado impossível. Jesus disse brandamente, com uma voz que acalmava a alma e infundia paz: Tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Lucas 8:48. Essas palavras foram um atestado de sua graça, um reconhecimento público da fé dela e uma declaração de que ela estava livre não apenas da doença física, mas também da culpa e do medo. Ele foi claro ao não dar nenhum ensejo para que a superstição pretendesse haver virtude curadora no simples toque de suas vestes. A lição era inequívoca e fundamental para a verdadeira compreensão da fé. Não fora pelo contato exterior com ele, não pela magia da roupa ou de um objeto, mas por meio da fé que se firmava em seu poder divino, que se operara a cura. Era a fé, e não o simples toque físico, que havia acionado o poder curador de Deus, uma verdade que ressoa com poder até os dias de hoje. A multidão admirada e curiosa que se comprimia em torno de Jesus, buscando proximidade física, não sentira nenhum acréscimo de poder vital.
Eles o tocaram, o empurraram, o cercaram, mas aquele contato casual com o Salvador não lhes conferira vida nova ou cura. Eles estavam perto, mas não tocados pela fé. Mas, quando a sofredora mulher estendeu a mão para tocá-lo, impulsionada por uma fé inabalável, crendo que se restabeleceria, ela experimentou a vivificadora virtude. Essa é uma diferença crucial que Jesus queria ensinar, uma verdade que ecoa através dos séculos e que é fundamental para compreender a natureza do relacionamento com o divino. Assim acontece nas coisas espirituais. A proximidade física não garante a transformação espiritual. Falar de religião de maneira casual, participar de rituais sem um coração envolvido, orar sem ter a alma faminta e viva fé, nada aproveita. São gestos vazios, ritos sem poder, que se tornam uma casca oca sem a essência da verdadeira devoção. A fé nominal em Cristo, que o aceita apenas como o Salvador do mundo, em um sentido genérico, como uma figura histórica ou um personagem bíblico distante, mas sem uma conexão pessoal, não pode nunca trazer cura à alma. Essa fé é um mero assentimento intelectual à verdade, uma aceitação de fatos sem a apropriação pessoal e transformadora. É acreditar sobre Cristo, mas não em Cristo. A fé que opera salvação, a fé que transforma vidas, não é mero assentimento espiritual. A verdade não é suficiente apenas concordar que Jesus existiu, que ele fez milagres ou que seus ensinamentos são bons. Aquele que espera inteiro conhecimento antes de exercer fé, que busca compreender tudo antes de confiar, que exige provas irrefutáveis antes de dar o primeiro passo, não pode receber bênção de Deus. A fé não é a ausência de dúvida, mas a capacidade de agir apesar dela, de confiar naquilo que não se vê, de dar um salto em direção ao invisível. Não basta crer no que se diz acerca de Cristo, devemos crer nele, na sua pessoa, no seu caráter, no seu amor incondicional e no seu poder ilimitado. É uma confiança que se entrega, que se rende. A única fé que nos beneficiará, a única que nos conectará ao poder divino de forma transformadora, é a que o abraça como Salvador pessoal, que se apropria de seus méritos, de seu sacrifício redentor na cruz e de sua ressurreição vitoriosa. Muitos têm a fé como uma opinião, uma crença filosófica, uma preferência religiosa, entre outras, mas a fé salvadora é um ajuste em qual aqueles que recebem a Cristo se unem a Deus em concerto, em uma aliança de amor, compromisso e obediência. Fé genuína é vida. É dinâmica, ativa, pulsante, transformadora. Uma fé viva significa acréscimo de vigor, uma força interior que impulsiona a alma para a ação e para o bem, uma segura confiança pela qual a alma se torna uma força vitoriosa, capaz de superar obstáculos aparentemente intransponíveis e de viver uma vida plena, transbordante de propósito. É uma fé que não apenas acredita, mas age, que não apenas ouve, mas obedece, que não apenas sabe, mas vive cada palavra e cada ensinamento. Após a cura da mulher, Jesus desejava que ela não apenas recebesse a bênção da saúde, mas que também a reconhecesse publicamente, não para sua própria glória, mas para a glória de Deus e para o benefício de todos. Os dons oferecidos pelo Evangelho não devem ser adquiridos às furtadelas, nem fruídos em segredo. A cura não era apenas para a mulher. Era uma lição para a multidão, para os discípulos e para Jairo. Jesus, ao perguntar quem me tocou, ele não o fez por ignorância ou para envergonhá-la, mas para dar à mulher a oportunidade de testemunhar abertamente e, ao fazer isso, de fortalecer sua própria fé e inspirar a fé dos outros ao seu redor. Assim, o Senhor nos chama a confessar sua bondade,
Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, eu sou Deus. Isaías 43:12. O testemunho não é um fardo, uma obrigação pesada, mas um privilégio, uma forma de participar da obra divina de revelar a Deus ao mundo. Nossa confissão de sua fidelidade é o meio escolhido pelo céu para revelar Cristo ao mundo. Podemos e devemos reconhecer-lhe a graça, segundo nos é dada a conhecer através dos santos homens da antiguidade, lendo suas histórias de fé, aprendendo com suas experiências e tirando inspiração de seus feitos. Mas o que será mais eficaz, o que tocará mais profundamente os corações dos outros, o que terá um poder transformador incomparável, é o testemunho de nossa própria experiência. Somos testemunhas de Deus ao revelar em nós mesmos a atuação de um poder que é divino. Não se trata de uma pregação vazia, de palavras bonitas que não são acompanhadas de ações, mas de uma vida que reflete a transformação operada por Deus, um caráter moldado por sua graça. Cada indivíduo tem uma vida diversa da de todos, os outros, uma experiência que difere essencialmente da sua. Deus deseja que nosso louvor a Ele ascenda com o cunho de nossa própria individualidade, com a autenticidade de nossa própria jornada. Não há duas histórias de fé exatamente iguais, e cada uma delas, com sua unicidade, sua particularidade, glorifica a Deus de uma maneira específica e única. Esses preciosos reconhecimentos para louvor da glória de sua graça, quando confirmados por uma vida semelhante à de Cristo, que espelha seus valores e seus ensinamentos, possuem irresistível poder, eficaz para a salvação de almas e para a transformação de vidas. Quando o que cremos se manifesta em como vivemos, quando nossas palavras são corroboradas por nossas ações, o testemunho se torna inegável, uma luz que brilha na escuridão. Não é apenas o que dizemos, mas o que somos, que fala mais alto e que tem o poder de impactar o coração de outros para a eternidade. A história dos 10 leprosos é um eco pungente dessa verdade fundamental sobre a gratidão. Quando os 10 leprosos foram ter com Jesus em busca de cura, eles eram socialmente excluídos, vivendo à margem da sociedade devido à sua doença contagiosa. Jesus, com um coração compassivo, não os tocou imediatamente, mas lhes ordenou que fossem e se mostrassem ao sacerdote, um requisito da lei mosaica para que sua cura fosse atestada oficialmente e eles pudessem ser reintegrados à sociedade e ao convívio familiar. No caminho, enquanto obedeciam, foram purificados milagrosamente. Mas, de todos os 10, unicamente um voltou atrás para lhe dar glória. Era um samaritano, um estranho aos olhos dos judeus, alguém que, por definição cultural e religiosa, não pertencia ao círculo íntimo da fé judaica, mas o único que demonstrou a verdadeira gratidão e reconhecimento. Os outros 9, curados e livres de sua aflição, seguiram seu caminho, apressando-se para retomar suas vidas normais, esquecendo aquele que os pusera sãos. A ingratidão deles era um reflexo de uma fé incompleta que se preocupava mais com o benefício recebido do que com o beneficiador, com o doador da vida. Quantos estão ainda fazendo a mesma coisa nos dias de hoje? O Senhor opera continuamente em benefício da humanidade, em cada respiração, em cada amanhecer, em cada bênção que recebemos. Ele está sem cessar concedendo suas dádivas, desde o sustento básico à vida complexa que vivemos. Ele ergue o enfermo do leito em que sofre, livra os homens de perigos a eles invisíveis, envia anjos celestes para os salvar de calamidades iminentes, guardá-los da peste que anda na escuridão e da mortandade que assola ao meio-dia. Salmos 91:6. Mas infelizmente muitos corações não são impressionados, não são tocados por essa realidade constante de cuidado divino.
Eles recebem as bênçãos, usufruem dos milagres do dia a dia, mas não reconhecem a fonte de onde provêm todas as coisas boas. Ele entregou todas as riquezas do céu para os redimir. Deu seu Filho unigênito, Jesus Cristo, para a salvação da humanidade, um sacrifício de amor incalculável. E, todavia, muitos andam alheios ao seu grande amor, vivendo como se tudo fosse acaso ou mérito próprio. Por sua falta de reconhecimento, por sua ingratidão, por sua insensibilidade espiritual, cerram o coração à graça divina. É como se construíssem muros ao redor de si mesmos, impedindo que a luz e o calor do amor de Deus penetrem, que a verdade de sua bondade os atinja. Como a planta do deserto, que não sabe quando vem o bem, que não consegue absorver a umidade vital que a sustenta, sua alma habita os endurecidos lugares da terra árida. Vivem uma existência ressecada, vazia, sem propósito real, porque se recusam a reconhecer e a responder à fonte da vida e de todas as bênçãos. É para nosso próprio benefício e não para o de Deus, que conservamos sempre vívidos na memória todos os dons divinos. A gratidão não é uma obrigação imposta, mas um caminho para a nossa própria prosperidade espiritual e emocional. Ao recordar as bênçãos passadas, ao recontar as histórias do cuidado de Deus em nossas vidas, fortalecemos nossa fé para pedir e receber mais e mais. A gratidão é um catalisador para a fé, um terreno fértil onde novas bênçãos podem brotar e se multiplicar. Há mais animação, mais encorajamento para nós na menor bênção que nós mesmos recebemos de Deus, na experiência pessoal e íntima do seu cuidado, do que em todas as narrações que possamos ler acerca da fé e experiência de outros. As histórias de outros nos inspiram e nos ensinam, mas nossa própria experiência nos transforma e nos dá uma certeza inabalável. A alma que corresponde à graça de Deus, que é sensível ao seu toque e que transborda de gratidão, será como um jardim regado. Não será árida, seca ou sem vida como a planta do deserto. Pelo contrário, sua saúde, tanto física quanto espiritual, brotará apressadamente. As feridas do passado se curarão, a exaustão se dissipará e um novo vigor surgirá. Sua luz romperá nas trevas mais densas, porque a presença de Deus afugenta a escuridão e a glória do Senhor se verá sobre ela, refletindo o amor, a bondade e o poder divinos para o mundo. Essa alma será um farol de esperança, um testemunho vivo do que Deus pode fazer. Lembremos, pois, a amorável bondade do Senhor e a multidão de suas ternas misericórdias, que nos cercam a cada dia. Que não sejamos como os 9 leprosos ingratos que se esqueceram de quem os curou, mas como aquele samaritano que voltou para agradecer, cujo coração estava transbordando de gratidão. Como o povo de Israel, que empilhava pedras para marcar os lugares onde Deus havia agido de forma poderosa em sua história, empilhemos nossas pedras de testemunho em nosso coração e em nossa vida. Sobre elas, gravemos a preciosa história do que Deus tem feito por nós, não apenas os grandes milagres e as intervenções espetaculares, mas também as pequenas e constantes manifestações de sua graça e providência no dia a dia. E ao recordarmos seu trato amoroso para conosco em nosso peregrinar por esta vida, com corações enternecidos de gratidão, com a alma transbordando de louvor, declaremos em voz alta, para que todos ouçam e para que nossa própria alma se lembre: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor, agora, na presença de todo o seu povo. Salmos 116, 12, 14.
Que nossa vida seja um hino de gratidão, um testemunho vivo do poder transformador de Jesus e um convite para que outros também experimentem essa fé que cura, que salva e que preenche a existência de significado. Que a nossa jornada seja marcada não apenas pelos milagres que recebemos, mas pela gratidão que oferecemos, inspirando todos ao nosso redor a buscar a fonte de toda a bondade, a única que pode nos regar e nos fazer florescer em abundância.